Vamos lá, comecei a gravação, mas não se preocupem, tá? Se quiser falar alguma coisa no chat. Aqui nós temos a versão dela colorida e decimada, né? Ó, essas três coisinhas aqui. Eu vou deletar elas. Pronto. Temos aqui o corpo. Aí a base foi junto, né? A base pelo jeito ela não tava... Não era pra apagar. Tudo bem, ó. Só download de novo. Acontece mais do que vocês pensam. Apagar uma coisa que não deveria. Então a base não preciso mexer. Essa base foi decimada. Se ela foi decimada eu comi bola. Não, não foi não. Beleza. Então deletar só esses dois. Esse e esse. Cabeça e corpo. Já vou tirar a visibilidade da cor. Já vou também criar uma cópia do arquivo, salvando como dentro da pasta dela agora. Vou colocar no nome dela com Buster STL, vou chamar. Pronto, por quê? Porque aí se eu precisar fazer um render de novo, eu tenho aquela outra versão do arquivo que tem aqui ela toda pintadinha. Outra coisa seria eu exportar em FBX, né, todas aquelas subtools que estão aqui. E eu sempre vou ter nossa, como eu queria, sei lá, agora aprendi mais sobre render, queria refazer o render dela. Aí você pode ter tanto a cópia do ZBrush quanto um arquivo lá exportado, né? É bom. Tanto que quando eu faço a versão chibi, né, dos bonecos, eu pego o corpinho lá colorido e só mudo a cabeça. Vamos lá. Como eu faço os cortes? Primeiro, avaliar o modelo, quantas partes vai ter, o que vai ser separado ou não. E aqui eu já tenho em mente que eu quero separar essa parte aqui, ó. Daqui para baixo eu quero uma parte, não sei se eu vou separar as pernas, eu acho que não. Então vai ser esse aqui, parte de baixo, parte de cima, braço, cada braço e cabeça. Daria para separar aqui? Daria, mas não sei se vale a pena, porque aqui já é pele também, então aqui vai facilitar porque é outro tom, né? E também o boneco não vai ser... Não, tudo bem, o tamanho dele a gente pode escalonar, mas vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou dar um merge em tudo que vai ser junto. Então eu vou jogar esse aqui, ó, com shift, vou jogar lá para baixo, e como tá tudo já sem nível de subdivisão, eu nem preciso me preocupar com isso. Tá, esse aqui lá para baixo. E agora eu vou dar um merge down em todos esses carinhas aqui, ó. Aí de vez em quando ele cria essa máscara quando dá um merge, eu não sei porquê, mas é só limpar. Esse aqui com isso aqui, com isso aqui. Limpar a máscara, merge down. E vamos fazer esse processo, ó. Jogar tudo lá embaixo. Esse corpo aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu vou dar uma separada nele. Dar split hidden e jogar essa parte lá para baixo. Na cintura, base e cabeça, eu vou cortar os braços, porque eu acho que, né, vai facilitar aqui. E também dar mais exemplos. Mas daria pra separar até o pé dela se quisesse. Aqui, ó, separar aqui pela meia. Só tem coisa que não é viável você fazer, né? Tá, isso aqui vai ser tudo aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada. Dar um solo aqui. Beleza, faltou nada aqui. E tudo isso aqui é o que? É da cabeça dela. Tá, isso aqui vai ser separado também. Antes, deixa eu ver esse. E esse aqui, tá. Pronto. Isso aqui é o que? Isso aqui vai ficar em cima. Então aqui eu vou jogar de novo lá no último. Por que eu jogo lá no último? Porque é mais fácil do que eu ficar procurando, esse aqui vai por cima desse e ficar arrastando assim, ó.
Mais fácil você simplesmente, ó, joga lá no último e aí você já dá um merge down. Ó, beleza. Aí tudo que tá aqui sem olho, tá invisível aqui, eu não quero nem saber, eu vou deletar. Por quê? Porque eu não tô usando. Se eu não tô usando, pro meu STL vai pouco importar. Vou jogar isso aqui dentro da cabeça, que faz parte da cabeça. E aí beleza, o corpo, nós perdemos a pasta do corpo, mas não tem problema. Vou dar um Ctrl S de novo. Fechou. E aí, Pedro, esperei você até onde deu, cara. Você perdeu aí, houve um projeto aí muito louco. Mas eu vou mostrar de novo no finalzinho. Cabeça. Como é que a gente pode fazer aqui? Aqui ó, lembrei de outra coisa. Aqui é bom fazer um extract aqui para fazer o cabelinho dela, né? Aquele cabelinho raspadinho, né? Aqui, Leandro, é isso que eu quero te mostrar. Quando vai fazer cabelo raspado em projeto mais cartão, você não precisa tacar detalhe. Você só precisa fazer um cabelinho ali. Aí quando você pintar, a galera vai entender. A cor vai entregar o que que é. Aqui eu não vou tacar detalhe, é só para ter alguma coisinha. Show. Trabalhar melhor aqui, ó. Só fazer uma máscara. Beleza, dá um extract aqui. Muito grande. Acho que aqui tá bom, que eu vou dar um smooth. Isso, nós estamos fazendo cortes. Eu tava trabalhando num projeto da ZES aqui. A galera viu ali os absurdos que eu tô fazendo. E eu quero trazer isso pro nosso Patreon também, né? E o Guts já vai ser uma tentativa disso. Talvez até eu atrase ele para tentar entregar um negócio da hora. Mas eu acho que sábado e domingo bem trabalhado nele, eu consigo. Aí ó, é isso que eu queria, ó. Um cabelinho aqui para mostrar que, né, ó. Tem um cabelinho batido aqui. Raspado, sei lá. Aí ó, pronto. Que não é só, tipo, o cabelo desce aqui e acabou. Não, tem uma coisinha ali na cabeça, né? A gente não tem um pezinho. Esse é o pezinho do personagem. Pezinho do cabelo. Agora vamos lá, rosto. Eu vou mesclar isso aqui com os olhos. Aí como eu não abri a pasta, ó, ele fica só jogando a pasta lá embaixo. Tem que abrir a pasta. Joga o olho, joga isso aqui. Tudo que for junto, vamos mesclar. O que mais? Eu acho que não dá para separar esse rosto, mas eu vou tentar. O que eu tô pensando aqui? Que ele pode, talvez, entrar assim, ó, de baixo para cima. Talvez seja preciso a gente dar uma mexida no cabelo aqui, né? Talvez, não, acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que não rola a gente cortar esse rosto, hein? Aqui tem uma orelha aqui. A gente pode tentar, então vamos mesclar só o que a gente pensou a priori e depois a gente se preocupa com isso. Ó, tem uma coisa aqui também. Dá um check aqui, ó, faltou as orelhas. Eu dou um solo aqui para ver o que aparece e desaparece, ó. Tá vendo que ali embaixo do olho, ó? Então isso aqui faz parte e não tá junto. Aí dando esse solo eu consigo dar uma checada. Beleza, agora esse restante aqui eu vou juntar tudo menos isso aqui, então. Beleza. Então fechou. Já separamos as partes que serão os cortes, ó. Isso aqui, os braços, tronco e cabeça, talvez a gente separe o cabelo. Isso aqui vai ser separado mesmo. Vamos lá. Eu gosto de começar com os braços. Então vou pegar os braços aqui. Eu vou criar uma pasta para eles, vou chamar de arms. E o que vai cortar meus braços? O tronco. Então é sempre uma parte para outra. Então o tronco, essa parte aqui,
vai subtrair meu braço aqui e depois eu vou dar um boolean do braço no tronco. Fala, pô, mas é um vai e volta? Vocês vão entender o porquê. Vou dar um duplicar aqui no meu tronco. Vou levar ele aqui para a pasta do meu braço, porque esse tronco aqui, essa cópia, é só para o meu boolean. Ele só vai servir de faca aqui, ó. Olha lá. E aí aqui eu posso talvez dar um smooth com o Sculptris, ó, no corpo. Mas acho que o que eu vou fazer mesmo é dar um Dynamesh para juntar tudo isso aqui, porque não estou me preocupando muito com a precisão aqui ainda, porque eu quero fazer aquele pininho dentro, né? Eu quero fazer do braço um pininho aqui para dentro. Então eu só preciso que ele dê um corte minimamente bem feito aqui. Acho que assim exagera, assim perdeu o detalhe demais. Aí, ó, beleza. Se a gente ativar aqui, ó, show de bola. Dá um smooth aqui, rapidão. Beleza. Eu não quero que ele corte pra mim aqui embaixo. Aqui embaixo não tá pegando, então tá bom. Tá pegando ali, a gente vai ter que dar um boolean do braço também na cintura. Eu já vou dar aqui um boolean folder. E ele me trouxe agora os braços juntos. Vou tirar esse. Se eu der um auto groups e dar um clique aqui, ó, no poly, só sobrou 2 pedacinhos ali. Então tá bom. Mas o que eu quero mesmo é trabalhar nisso aqui, ó, nesses 2 carinhas aqui. O que eu vou fazer primeiro? Vou isolar esse aqui com esse aqui. Ó, já foram embora. Ctrl W, vem aqui, Auto Groups, e já vamos deletar aquela parte que ficou flutuando também. Deletei. Beleza? Estou fazendo muito rápido, vocês podem me perguntar, tá? É porque eu quero que renda isso aqui. Com o nosso gizmo e o Ctrl, eu clico no Polygroup e ele vai mascarar, vai deixar visível ele e vai mascarar o restante. Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ctrl clico aqui. Como os dois lados são o mesmo polygroup, eu vou mascarar esse lado aqui. Ou você pode clicar neles e dar um auto groups, que aí você não precisa fazer essa máscara, né? Os grupos ficaram muito parecidos a cor, mas está separado. Vou dar um clique aqui, ó, na direção da face aqui, que eu quero que ele vá. É a direção do pino que vai entrar no corpo. E vou jogar ele para cá, ó. Joga ele para cá, achato aqui, ó. Pronto, por que não me preocupei tanto com aquela topologia? Porque eu ia achatar, ó. Achatei. E agora eu posso aqui simplesmente até dar um reset aqui. Ó, deixei bem reto, ó, bem afiado. Agora eu posso pensar aqui na distância do cone que eu quero fazer. Não quero um cone muito profundo, ó. Algo assim, acho que tá show. E a gente ainda vai colocar um pino. Então agora eu vou ocultar esse aqui para dar um Ctrl W e ele criar para mim esses loops aqui. Ó, então aqui mesmo processo, ó. Clica aqui, leva ele para cá. Na verdade, deixa eu puxar ele bem retinho assim. Normalmente eu puxo pela orientação do negócio. Onde eu clico com o gizmo, e a orientação fica. Então se ele ficasse mais ou menos assim, eu ia puxar para cá. Mas aqui, como eu sei que o corpo, ó, o tronco, ele é bem retinho, né? A pose é quase simétrica, então tudo bem. Mas, normalmente a gente tem que seguir a orientação do corte. Por isso que eu dei um boolean do tronco aqui, porque o tronco já me disse as faces que ele está em contato. Agora aqui eu vou reduzir também, olhar aqui mais ou menos de olho, se a distância está mais ou menos igual. Se não tiver também não tem muito problema. Ctrl W. Beleza, agora vamos lá. Essa é a nova forma que eu faço, tá? Tá vendo esses estragados aqui? Eu já vi gente que não corrige isso aqui, cara. Eu acho isso, sei lá, pra mim dá uma impressão muito horrível isso aqui, que parece que vai sair zoado. Mas eu pensei e tem uma coisa. Lembra do nosso
Sculptrice. Quando a gente tem um Sculptrice e você dá um Smooth, olha só o que ele faz. Com um brush muito grande, ele tira a quantidade de polígonos. Com um brush muito pequeno, ele aumenta, olha só. E aí, alinhando, né, o nosso Sculptrice com o Smooth Groups, ó, Smooth Groups. Lembra que o Smooth Groups faz? Ele tenta resolver essa linha torta aqui entre os polygroups. Se eu tirar o meu Sculptrice, ó, ele vai puxar para dentro. Assim não tá feio, mas ele não tá fazendo o shape que eu quero, ele tá destruindo tudo. Se eu usar o Sculptrice, ele vai tentar manter, ó, eu posso passar aqui, ó, na beirada, ó. Olha só, a linha perfeita que ele fez, adicionando mais polígonos, ó. Então, com o Sculptrice, ó, eu posso passar aqui. Ele vai criar esses pequenos erros aqui, mas não tem problema. Depois a gente vai passar ele sem o Sculptrice, ele vai arrumar. Olha lá, ó. E aí a gente tem essa beirada linda, essa face totalmente lisinha, que fica melhor na impressão. Olha lá, pronto, já arrumamos. Agora é só fazer o mesmo do outro lado. E aí, se tiver com brush, se tiver destruindo muito, é porque está com brush muito grande. Ó, com brush muito grande ele vai detonar tudo. Então, tenta achar ali um tamanho de brush que ele seja suficiente para preservar a sua topologia. Se você ficar com brush muito grande, ele vai acabar destruindo tudo. Aqui o que importa para o Sculptrice é o tamanho do brush. E ele nunca vai fazer a topologia do mesmo jeito. Então às vezes ele estragou alguma coisa, dá um Ctrl Z e passa de novo, que ele calcula de outra forma. Para quem joga videogame, isso aqui é como se fosse um cálculo procedural, né? Ó, beleza, agora eu vou desabilitar aqui o nosso Sculptrice e posso, ó, passar ele puro, que ele vai corrigir para mim. Isso aqui nem precisaria, tá? Mas só para mostrar aqui, ó, dá para descer ainda mais o detalhe. E às vezes ele vai criar alguns artefatos assim. Às vezes ele vai criar uns buracos. O Sculptrice ele cria buraco. Isso aí você vai ver de vez em quando. Só dar um close rolls e já era. Olha, de vez em quando cria essas coisinhas aqui. O que eu posso fazer? Ativar aqui um Sculptrice de novo, ó, com uma resolução diferente, passar por cima ele corrige. Beleza, ó, tá feito. Dá um salvar aqui. O que nós vamos fazer? Vou colocar nosso pininho. Eu criei um pino novo. Cadê esse pino aqui, ó? Que nada mais é do que um quadrado com uma das bordas, né? Uma das bordas chanfrada. Tô gravando sim, cara. Tá gravando. E por que esse pino ele é importante? Porque ele indica a posição, né? Não vai entrar de outro jeito. E acreditem, o óbvio precisa ser dito. Tem modelo que eu achei que tava óbvio a posição. O cara tem foto de referência e eu já vi uns nego fazendo... Acho que os caras comprou do Cults, aí eles me marcavam. Aí tava totalmente fora a orientação. O último que eu vi foi do Chapolin. A marreta do Chapolin tava pra baixo. Eu falei, cara, é pra cima a marreta. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tem, pô. Foi eu que fiz. E se você usa um pino quadrado, né? O povo pode encaixar de qualquer jeito. Então, usar um pino assim vai garantir que não vai ter erro. Aí a gente pode checar aqui, ó, a penetração do pino. Acho que assim tá legal. Aí eu posso pegar isso aqui e dar um mirroring weld. Pronto. Não é sempre que isso vai funcionar, né? Porque o modelo tá bem simétrico. Agora quando não tá, é inserir de novo manualmente lá do outro lado e é isso. Fechou. O que nós vamos fazer agora? Eu posso dar um merge down aqui. E agora nós temos os dois braços com os pinos pronto para dar um boolean aonde? No tronco.
Deixa eu dar um salvar aqui. Vou criar uma pasta do tronco agora. É bom renomear elas para a gente saber o que está fazendo. Eu vou duplicar esse cara aqui. Eu gosto de deixar uma cópia aqui, ó, por último, embaixo disso aqui. E a gente pode dar um Dynamesh aqui ou não. Vamos levar ele aqui primeiro. Cadê o Live Boolean? Tá ligado? E olha lá, quando a gente liga o Live Boolean, ó o corte, como fica lisinha essa superfície aqui, ó. É isso que eu gosto de ver nos meus modelos. Beleza. Outra coisa é a gente agora saber aquelas distâncias, né, do inflate. Como é que eu vou comparar isso? Eu vou dar um duplicate aqui. Então perceba que quando você dá um duplicate, ele tira essa bolinha de subtrair e volta para uma bolinha normal. A gente pode ligar o Live Boolean. Ele já está subtraindo essa e adicionando essa. Se eu venho aqui e dou um inflate de 2, o que eu tenho é a diferença do braço original para um braço inflado. E aí assim você consegue comparar se está ficando bom ou não. 2 está demais. Eu vou colocar 1 aqui para ver. Eu acho que 1 tá bom. Eu consigo ver esse gap, mas não tá um gap gigantesco. Então vai ser um inflate de 1. Agora o que eu vou fazer é conferir se o inflate não deu uma estragada. Aí ele deu, ó, tá vendo? O inflate acabou dando uma estragada aqui, ó. Para corrigir isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Dynamesh. Só que como eu não preciso de tudo isso aqui, eu vou dar um Dynamesh só dessas partes aqui, que é uma área menor. Vou precisar de menos polígonos para alcançar uma resolução que preserve aqueles detalhes. Então vou... beleza. Aí agora, inflate de 1. Sem nenhum tipo de artefato. Podemos conferir a distância de novo, ó. Beleza. Posso apagar essa cópia aqui. Fechou. Vou dar o boolean? Não. Por quê? Porque ainda tem outras coisas a serem subtraídas aqui. A gente tem que cortar a cabeça aqui em cima. A gente tem que levar isso aqui, ó, lá para dentro. Talvez um move topológico, ó. Bem de leve. É que tá com backface mask, né? Tá difícil de pegar só essa. Se eu der um smooth, acho que resolve. Vamos ver. Mas tá com... Aí foi. Aí consegui. Esse move topológico para pegar uma coisa que tá muito encostadinha é difícil. Aí, tô em cima, o mouse tava em cima e ele não pega. Aí foi. Beleza. Aí aqui, o que eu vou fazer? Vamos dar uma olhada aqui nas pernas dela. E a gente tem que pensar, aonde vai o pino? Vai de cima para baixo ou de baixo para cima? Eu acho que em questão de pintura, né, vai ser melhor se eu colocar um pino de cima para baixo, porque a pessoa bota um jacarezinho aqui e consegue pintar com o negócio em pé. Então, já que eu sei que vai ser de cima para baixo, eu vou já tacar o pino aqui. Porque quando eu for dar um boolean disso aqui lá na calça, ele tanto vai cortar. Essa base tá me atrapalhando aqui, cadê?
tanto ele vai cortar esse plano aqui, quanto ele já vai colocar para mim cortar também a distância do pino. Dar um smooth aqui com o Sculptrice, só para ele limpar um pouco. Aí beleza. Aí o pino não parece estar alinhado, eu vou dar um reset nele aqui, ó. E aí com o Gizmo agora eu alinho ele certinho. Acho que ele pode ser menor e mais fundinho assim, ó. Fechou. O que mais? Cabeça, a gente pode pegar uma cópia da cabeça e cortar ali em cima. Cadê a cabeça? Pega essa aqui, dá um duplicate, joga aqui e dá um boolean. Boolean folder, e olha lá. A cabeça está cortando aqui. Uma coisa que a gente pode fazer já também, antes de dar o boolean, é atacar o pino aqui. Aí para a cabeça eu vou usar a minha outra versão ali, que é esse aqui. Clicar, arrastar. Opa, tem que ser no corpo. Clica, arrasta. Aí ele sumiu. Por que ele sumiu? Porque ele está sendo subtraído com a cabeça aqui. A cabeça está influenciando no corpo, ó. Ele está ali, mas está subtraindo. O que você faz? Dá um split. Ele está aqui embaixo. Joga ele aqui por último, adicionando, ó. E agora a gente tem controle sobre ele, ó. Aí a gente pode deixar ele retinho para cima ou naquele ângulo, não tem problema. Iria dar o mesmo efeito no final. Aí, ó, pronto. Alinhamos ele mais ou menos. Vou trazer a visibilidade da cabeça aqui para eu saber a profundidade. Mais ou menos a altura dos olhos, eu acho que é uma boa profundidade, tá? Então, tanto para Funko quanto para Chibi, o pino indo lá mais ou menos perto dos olhos ali, está até um pouco demais aqui. Eu sei que a cabeça não vai ficar balançando, sabe? Vai ficar um bubble head. Então acho que aqui tá bom. Então agora, ó, perceba que o tronco tá feito, né? O tronco não precisa fazer mais nada. Só esse pino aqui que eu vou dar quero dar uma subdividida nele para ele não ficar facetado. Então vou dar um group by normals. Vou dar um crease by polygroups. Crease polygroups e vou dar um Ctrl D. Aí aqui ele não criou polygroup, por isso que ele está destruindo. Não seja por isso. Sim modeler. Crease. Opa, head loop completo. Vou fazer isso aqui embaixo também, só para não ter nenhum tipo de surpresa. Vai aqui. Pronto, ó. Agora ficou lisinho. Del lower. Salvar. E agora eu posso no torso, esperar o autosave aqui. Torso, boolean folder. É que isso aqui é simples, cara. Tem modelo que a gente tem que quebrar a cabeça para o movimento do encaixe, o braço, se... Meu, é difícil. Isso aqui tá no modo fácil. Eu dei um autogroups agora, só pra gente checar se ficou alguma coisa por dentro, né? Ó. Não ficou nada, a gente pode cortar ele aqui no meio, ativar o double e ó lá, casquinha, show de bola. E agora eu já vou jogar essa aqui embaixo e vou criar uma pasta chamada STL, que vai ser ela que será exportada no final. Putz, cara, difícil porque sempre aparece um pior. Modelo mais complicado de cortar. Eu acho que dos últimos que eu cortei, o modelo mais difícil foi o Yusuke. Com certeza foi o Yusuke.
Agora eu tenho esse torso, eu já vou duplicar para fazer o que? As pernas aqui, ó. Eu vou criar uma pasta chamada legs. E sempre assim, tem que lembrar do que tá colidindo com o que para você cortar. Então eu sei que o tronco vai colidir ali, eu sei que os braços estão dando uma colidida ali. Então, eu dei uma duplicada, joguei aqui embaixo. Vou dar um negativo aqui já. E nossos queridos braços, mesma coisa. Braço, vou dar uma duplicada aqui. Eles já posso até jogar lá para baixo, mas eles não estão mesclados com pino ainda, por isso que eu não vou jogar. Negativo aqui também. O Live Boolean está ativo. Só tirar o olho da pasta do STL. E aí a gente pode ver, ó, que os dedos estão comendo aqui um pedacinho. Eu prefiro, para não ter esse micro detalhe comendo os dedos, eu prefiro que os dedos subtraiam ali. Outra coisa que a gente tem que fazer é colocar a base, ó. Lembra que a base está cortando o pedacinho dos pés dele. Então, ó, dupliquei a base, joguei aqui. Então, ó lá, base subtraindo. Ok. Vamos dar uma checada aqui. Por que tá dando esse artefato aqui? Ah tá, esses artefatos, gente, é só uns bugs visual, tá vendo? Isso aqui tá me preocupando, mas quando você vira pro outro lado, ó, não tem nada. Então, é só porque o Live Boolean ele fica tentando te dar um preview de como a peça vai ficar. Aqui, mesma coisa, eu vou tacar o pino. Vou colocar o pino aqui. Acho que pode ser mais ou menos nessa orientação aqui, só pra caber mais, né? O pino tá aqui. Aí a base, ó. Vamos ativar aqui o transparência. Olha lá, ele está passando da base. Então, jogar ele mais para dentro. A gente pode dar uma separada nele. Vou trabalhar só nele aqui, ó. Acho que aqui tá bom. Talvez dá para descer um pouquinho mais. Vou descer ele um pouquinho mais aqui. Aí, tá bom. Beleza, agora joga ele lá embaixo por último, que ele vai ser adicionando. Dá um mirroring weld. Pronto, foi pro outro lado. Fechou. Preciso fazer alguma coisa aqui? Preciso dar um inflate nas coisas. Então, eu vou dar uma duplicada aqui nesse tronco, só para checar se o inflate de 1 vai funcionar. Então, vou dar inflate aqui de 1. Olha lá, já criou o gap, ó. Tá bom. Pega aqui os nossos braços, também vou dar um inflate de 1. Ah, tá, ó. Olha só, o inflate de 1 ali deu uma estragada. Por que deu uma estragada? Porque ele tá com diferentes níveis de polígonos, olha só. O Boolean lá, ele fez isso aqui com o nosso pin, então não tem problema, cara. A gente só dá um Dynamesh. Pega essa parte aqui, que é a que importa. Deleta, dá um close. E vamos no nosso querido Dynamesh. Sempre checar, ó, se ele perdeu muita coisa aqui, ele deu uma perdida na ponta ali do negócio. Aí, que beleza. Aí agora sim, ó, deu um inflate e continua perfeito. Cara, dependendo do projeto, e às vezes num projeto eu uso tipo inflate de 2. Aí vai 2, 2, 2, 2, 2, e do nada o inflate de 2 ele pica gigante, tipo na mão. Na mão o negócio ficou extremamente gigante. Parece que dependendo do tamanho da peça ele influencia. Mas eu acho que é loucura do ZBrush, cara, porque antes eu usava um para o projeto inteiro. E até numas pesquisas que eu fiz, você podia usar um para um projeto todo, mas não é bem essa realidade. Ó, aqui ó, ficou bom. Tá uma diferençazinha legal. E a gente ainda vai testar os movimentos dos encaixes. Então, não acabamos ainda. Então, legs. Tá tudo aqui. Somando, subtraindo, tudo com inflate. Vamos dar um Boolean folder então.
Deixa eu dar um salvar aqui. Vamos dar um autogroups. E vamos ver se ficou alguma coisa flutuando. Não, nada flutuando, mas vamos ver por dentro. Double. Ok, por dentro não tem nada. Tudo perfeito. Agora a gente pode jogar isso aqui na pasta de STL. Vamos pegar aqueles braços ali, ó. Esses aqui. Se ele der um autogroups aqui, os pinos estão diferentes. Então aqui a gente pode fazer com Gizmo. Clica na engrenagem. Remesh by Union, que é tipo um boolean em si mesmo, né? Dá um aceitar. Dá um autogroups, olha lá. Agora tá tudo na mesma cor. Tipo esse aqui, esse pino tá na mesma cor que esse aqui. E não tem nada flutuando, tá vendo? Pronto. Esses braços aqui também estão prontos. O que falta? Cabeça. Agora a cabeça. Cara, eu tenho quase certeza que não vai dar pra separar. É, porque isso aqui teria que jogar pra trás. Se eu fizesse um movimento aqui, ó. Vai raspar tudo ali. Beleza, a cabeça não vou separar. Que eu teria que afastar isso aqui também. Ó, eu teria que fazer isso aqui, deixar mais afastado. Uma solução seria tipo cortar o cabelo dela aqui, ó. Talvez separar aqui assim. Mas é trampo, viu? Ia ter que... É por isso que eu falo, leva tempo, cara. Fazer um modelo, pensar nos cortes leva tempo. Mas vamos acelerar. Para ser mais rápido eu vou juntar tudo aqui. Ó, dei um merge. O que eu preciso aqui? Do corpo dela. Pega o corpinho, dou um duplicar, joga aqui embaixo como negativo. Esse carinha aqui, ele vai receber um negativo da cabeça. Então vou dar um duplicar aqui da cabeça e vou deixar negativo aqui. Vou dar um start aqui, um outro start aqui. E eu já vou explicar um pouco desse start. Ó, aqui ele já está subtraindo. Já vou adicionar o pino aqui. Então, é o que eu estou fazendo aqui. A fita tá separada. Split. Aí, ó. Beleza. Vamos dar uma checagem aqui. Acho que tá bom. Opa, aqui ó, a pontinha dele saindo ali. Então vou jogar ele um pouquinho mais pra cá. Teve o modelo, o Pedro que viu, né? A SDF eu fiz uns cortes dela, cara, assim, na pressa, pra poder entregar no prazo. E aí fica com uns gaps gigantescos, né? O Pedro falou, ele ia ter que esculpir o negócio e tal, porque fica com os gaps, a resina expande ou dá uma entortada. Aí eu tava com tempo de madrugada, né, com meu filho acordado. O que eu fiz? Deixa eu retrabalhar ali naquele modelo. Aí eu retrabalhei no modelo, refiz os cortes da SDF e agora os cortes estão de boas, cara. Você não vai ter uma coisa no meio de algo que é liso, né? Cortar alguma coisa aonde fique evidente é péssimo. Tem que dar uma escondida. Se você não consegue esconder, aí lascou. Vou jogar isso aqui pra cá também. A cabeça aqui. Essa cabeça eu posso só pegar esse cabelo aqui, ó. Que é só o cabelo que importa pra esse. Vou dar um inflate de 1 aqui também. Acho que nem precisava ali dar um inflate, mas tá bom. Um inflate de 1. Aqui. Eu não lembro se eu dei um inflate nesse cara. Pelo jeito não. Inflate de 1. Eu achei pouco esse inflate.
Aqui, ó, você tá escapando de novo. Deixa eu deletar isso aqui. Aí eu até subi lá no Patreon a atualização, só dos cortes. Então quem tem a SDF, tá lá os cortes atualizados, tá? Agora vai ficar uma maravilha de pintar. Beleza, agora vai. Duplica isso aqui. Cara, eu tô achando que pra esse tamanho de negócio aqui, ó, quer ver? Não, tira aqui. Tô achando que esse treco aqui tá muito pouco o inflate de 1, ó. Vamos testar. Ó, tá vendo? Ó? Olha só esse aqui. Olha o 1 aqui, como é que fica pouca diferença, tá vendo? Então aqui, com uma peça muito pequenininha, eu acho que é melhor um 1.5. E sempre usar o ponto, senão se você apertar o vírgula, ele vai abrir o spotlight, ó. Agora sim, ó. Tá um pouquinho melhor, talvez dá até pra subir mais, mas acho que tá... É, o símbolo do Superman. Cara, eu vou subir um pouco mais. Opa, já deu alguma mexida ali, deixa eu ver. Deu uma mexida ali, pronto. Vou dar um 1.7. Eu acho que tá pouco ainda, né, cara? 2. Vai de 2 aqui, ó. Beleza, então. Esse corpo aqui eu não ativei o inflate dele, né? Deixa eu ver. Não. Vou fazer a mesma coisa, vou dar uma duplicada aqui. Vamos checar se um resolve ou se precisa de mais. Esse aqui não vai dar pra checar, não. Deixa eu ver. Assim dá pra checar, ó. Puxar pra baixo, aí você vê, ó, a distância do pescoço ali, ó. Tá vendo? Tá a distância boa. Aí, ok. Fechou. Aí agora, como eu tenho esse start aqui, ó, esse start aqui e esse aqui, quando eu der um boolean folder, ele vai fazer o cálculo disso aqui e depois disso aqui, separadamente. Olha lá, boolean folder. Ele vai me trazer duas tools separadas com os seus respectivos booleans. Se start ali a mão na roda, olha lá, pronto, me deu a fitinha do cabelo, ó. Posso até já testar ela. Deixa aqui embaixo, negativa, e ver se está colidindo alguma coisa. Ó, colidindo ali com a orelha, tá vendo? Tá comendo a orelha. Por que tá comendo a orelha? Porque eu dei um boolean só do pino e não dei um boolean da fita. Então a fita tá ok, posso jogar ela aqui para baixo, só preciso refazer a cabeça. Poderia ter dado um boolean da orelha na fita? Poderia, mas eu vou dar da fita na orelha. Aí aqui a gente pode dar um inflate de 1 mesmo, que a peça é grande, deixa eu ver. Não, vamos de 1.6 aqui. Ah não, mas aí ele tá... Não, pera, aí ele tá comendo isso aqui. Tá errado. Tem que ser esse aqui, ó. Que esse aqui já tá subtraindo da cabeça. Agora sim, vamos dar um inflate de 1 aqui. Olha lá, aí ele fica exatamente do tamanho da cabeça, tá vendo? Deixa eu dar um salvar. Peraí que eu já respondo, tá? Só ver se aqui vai funcionar.
Agora vamos ativar tudo aqui dessa pasta do STL. Vamos checar aqui. Agora é testar, ó. Joga isso aqui pra cá, pega isso aqui, dá um negativo. Coloca o gizmo, ó, com o Alt. Clica na face principal do pino, ó. Que é esse movimento que a pessoa vai fazer. É esse movimento que a pessoa vai fazer. Pra cá, ó. E aí com isso a gente testa aqui se está colidindo em alguma coisa. Se ele vai bater em algo. E quando ele bate, ó, ele fica branco. Então, se eu puxei pra cá e nada ficou branco, quer dizer que não tem nada colidindo. Então, ó, até olhar aqui por dentro, nada colidindo. É isso que eu quero. Tá, aqui tá testado. O que a gente pode testar mais? Vamos testar a cabeça e o corpo, ó. Colocar a cabeça acima do corpo. Colocar o corpo como negativo. Aqui o gizmo já tá certo. Vamos dar um live boolean aqui. E vamos ver se está colidindo alguma coisa. Não. De boas. Agora vamos testar os braços. Como os dois estão aqui, eu vou dar um split, um group split. Pronto. Aí desse lado aqui, clico aqui. E vamos dar um live boolean. Vamos ver se está colidindo com alguma coisa. Não, o importante é testar com as pernas. Só jogar as pernas em cima ali, ó. E se colidir, ó, ele vai mostrar, tá vendo? Que às vezes o ângulo do negócio, ele colide um negocinho de nada assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Dependendo do ângulo que você faz o encaixe, ele dá um leve encostadinho em algum lugar. Mas aqui, nesse caso, não tá. Eu vou testar outro porque a gente sabe que tá simétrico, então. Beleza, temos o modelo cortadinho. Falta o que? Base, né? Falta a base. Base, vou colocar uma pasta também. Nova pasta. Vou ali no legs. Pegar só os pinos. E como ela subtraiu os pés, eu preciso dos pinos. Pronto, coloca aqui. Vamos desabilitar ali a pasta STL, só para a gente trabalhar com a base. Vou dar um duplicar aqui para conferir as distâncias e já vou começar com 2 já para ver. Ligo o live boolean. Tá a distância legal, então vai ficar 2 mesmo. E boolean folder. Pronto, base feita. Nosso modelo está totalmente cortado. Vou salvar aqui. Os mini crack, né? Cara, eu não gosto de futebol, nunca gostei. Eu acho que eu cheguei a ter um desses carinhas aí, né? Que o pai achava na rua, eu achava na rua, sei lá, mas nunca gostei, nunca soube quem é, nunca fui fã. Sem falar que alguns são bem bizarros, né, cara? É tipo uma caricatura. E eu não gosto de caricatura. Agora um passo que a gente tem que fazer é decimar isso aqui, ó. Porque isso aqui tá com 720 mil polígonos. Esse tá com 300 e pouco. Então, vamos dar um pré-process aqui. Vamos decimar um por um para levar o mais leve possível para o nosso fatiador. Pronto, concluiu. Já vou começar com os 20%. Foi para 144. Ó a diferença. Só que aqui é com zoom totalmente extremo. Ó. Aqui assim, visualmente, não tem diferença. Então assim para mim já tá bom. Não vou descer mais, porque senão aqueles quadradinhos ficam ainda maior. Pré-process. Vou deixar 20. Sempre que eu gosto de começar com 20%, se ficar muito muito baixo eu aumento, se precisar diminuir mais eu diminuo. Então tá bom, isso aqui ficou show de bola. Vamos checar aqui se os pinos ficaram de boa também, né? Porque às vezes ele dá uma destruída nos pinos, tá? O pino às vezes é low poly, né? São algumas faces apenas, aí você vai fazer
Decimate ele já vai tentar tirar de onde não tem, aí complica. Deu decimate, foi para 120 alguma coisa. Tá bom. Olhando aqui não percebo nenhuma falha. Cada bracinho aqui agora. Show, não tem nada. A base nem vou mexer, que já tá low. O outro bracinho. Decimate, 59 mil. Aí ó, show de bola, ainda tá bem lisinho. Isso aqui tá low já. É isso, então tá tudo já low poly. As últimas etapas então, renomear tudo. Então agora vou ativar aqui o Caps Lock, eu gosto de colocar tudo em caixa alta. Então, torso, legs. Esse é o braço direito, então vou colocar com R, arm. Base, L, arm. Tipo fone de ouvido, RL, né? Esse aqui é Stripe, né? Stripe, eu acho que tá certo. Tire, acho que é Tire, né? Tire é pneu, não é? Nossa, agora eu tô confuso. Vou deixar Stripe mesmo, Stripes. Beleza. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Não, eu pensei em Tire. Tire é fita, não é? Uma coisa assim. New Box Subtool. Vai criar uma caixa aqui do tamanho do nosso modelo. Eu vou definir aqui um tamanho de 15 centímetros, 150 milímetros. Vou definir não, né? Um tamanho não, vou dar um nome. Para eu saber depois que eu abrir esse projeto que tamanho que eu exportei isso aqui. Eu vou ativar meu gizmo, apertar o Y para ele virar essa cruz aqui, ó. Clicar aqui, que ele tem, ó. Eu quero clicar daqui até aqui, ó. Clica aqui, ó, grudou. Vou em preferências, transpose units. O que é transpose? Meu gizmo. Esse cara aqui é o meu transpose. Transpose units, clico aqui e vou falar que ele tem 10. Vou jogar ele lá em cima, no primeiro de tudo, Z-Plugin, 3D Pretty Hub, Update Size Ratios. Escolho qualquer um, normalmente esse branquinho, né, que fica marcado, esse carinha aqui. E agora vem no Y, que é o meu cima embaixo, e vou definir aqui como 150. Então agora ele sabe que o meu projeto tem 150 mm de altura. Vou em Export Options, deixo somente o que é visível, tiro o Polypaint. Vamos checar se tudo que está visível aqui, ó, gravata não tá. Ou gravata, ó, a fita não tá e a cabeça eu nem renomeei. Head, beleza. Fechou agora. Z-Plugin, Export STL. Só criar uma pasta aqui, deixa eu mostrar para vocês. Criar uma pasta aqui chamada STL. Salvar. E escolher a segunda opção para que ele coloque o nome de cada tool, o nome que eu dei para elas. Por isso eu sempre tenho um cubo junto com os STL. Cara, não é sempre não, cara. Eu tento apagar. Teve uma vez que eu deixei, porque a galera queria saber a escala e eu não sabia como deixar a escala visível, né? Como fazer ser possível ver a escala. Mas agora eu sei. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Acabou? Não acabou. Porque depois disso tem outra coisa que a gente tem que fazer para que o arquivo fique mais bem finalizado, né? Mais premium. Vamos lá.
Vou fechar aqui os ZBrush. Não vou fechar não, porque eu quero mostrar pro Pedro, né, que chegou depois. Mostrar aí a base do Guts. A última etapa é no fatiador. Corrigir os STL, porque vai aparecer lá vermelhinho para a pessoa e às vezes o fatiador ele não corrige, vai falar que está com falha, está com erro na malha, e aí a pessoa pode vir reclamando, falando, não, o arquivo está cheio de erro, não está corrigindo. Aí se der ruim na impressão, a pessoa vai falar, o seu arquivo não está imprimindo, o seu arquivo está ruim. Então, para não ter esse tipo de problema, a gente vai corrigir. Eu vou abrir aqui, ele está aqui dentro da pasta do Shun ainda, Gunbuster STL. Aí pego tudo aqui. Então agora essa etapa que eu vou fazer, esse processo, a sequência de processo, é a que faz ser possível você montar ele no fatiador depois. Tá? Se você não fizer nessa ordem, e eu vou explicar qual é a ordem que quebra, ele não monta mais. Então agora eu vou abrir, direto do ZBrush eu vou abrir no fatiador. Tá extremamente gigante isso aqui, cara. Tem 15 centímetros. Ah, tá. É porque a cabeça dela é metade do corpo, né, cara? A gente pode até checar depois. Ó, selecionei tudo. E já tem aqui, ó, Original File Position. Clico. Pronto. Montou. Montou perfeitamente. Não vou mexer daqui. Não vou mexer de posição. Vou reparar o que tiver para reparar aqui nessa posição. Já vou selecionar tudo. Ele não deixou reparar. Tá, então vamos por um. Reparar. Às vezes alguma coisa ele não consegue reparar. Aqui, por sorte, ele reparou tudo. O que eu vou fazer? Vou exportar de novo, um por um. Por que a cabeça está visível ainda? Eu não entendi. Eu não entendi. O que é essa cabeça? Ah, sumiu, foi. Beleza. Aí agora eu vou exportar. E substituir aqueles lá. Na posição que o fatiador montou. Se você mudar ele de posição e reparar e exportar ele na posição totalmente nada a ver, ele vai desconfigurar tudo, a posição do boneco, e a pessoa nunca mais vai conseguir montar. Por isso eu tenho um cubo. Ah, então, eu uso o Prusa também para reparar quando o fatiador da resina, o lynch, né, ou o Chitobox que você usar, ele não dá conta. O Prusa dá. O Prusa sempre dá conta. Agora, esses fatiadores aqui às vezes não rola não. Só que o ruim de você usar o Prusa lá, eu só reparava por ele, é que ele literalmente ele desconfigura tudo. Eu reparava por lá e exportava a STL, já perdia totalmente a posição das coisas. Aí para não perder eu teria que abrir o projeto todo aqui, monta ele todo, repara no Prusa e depois dá o update file aqui, para ele recolocar, né, o STL aqui, só que na posição que ele está dentro do meu fatiador. Vamos conferir agora a escala do modelo. O que a gente faz? Pega tudo e exporta tudo junto. Não sei se precisa selecionar, acho que não. Eu vou chamar aqui de Scale. Por que eu exportei tudo junto? Porque se eu simplesmente seleciono e venho aqui no escala, ele não está me dando uma escala precisa, pelo menos eu acho que não. Deixa eu dar um import aqui. Não, cara, eu não deixo pra ninguém reparar não, pra não parecer que eu fiz cagada, né? Nossa. Oxe, tá dando que a escala desse modelo aqui no eixo Y, de cima e embaixo, tá 200 e cacetada, porra. Não sei o que deu não, fiz uma coisa de errado ali. O ideal seria então que ele tivesse aqui, ó, esse tamanho, realmente. Realmente sabia que tinha uma coisa errada.
Então, tá. Ele tem que diminuir 50,39%. Rapaz, o que que tava... Vamos voltar ali no ZBrush. Alguma coisa de errado eu fiz. Quem disse que o ZBrush quer funcionar agora? O ZBrush desistiu. Fiz o processo certinho, não entendi não. Mas sempre faço essa checagem. E aí qual que é o problema agora? Se eu definir esse percentual, né, de 50,39 nessas peças aqui, simplesmente elas não vão encaixar nunca mais, ó. Elas vão ficar assim, saca? Então, se eu quiser arrumar essa escala, eu tenho que voltar pro meu querido ZBrush. Talvez eu tenha digitado errado e não percebi. Pode ser também. Ó, 150 milímetros. Vou fazer de novo, ó. Um gizmo aqui. Ó, de baixo para cima. Encostou ali em cima. Nosso boneco tá em pé, ó. Tá certinho, o boneco tá em pé. Beleza, preferências, transpose units. Clica aqui e 10. Joga ele lá para cima. Z-Plugin, 3D Print Hub, Update Size Ratios, clica aqui, Z-Plugin, Y, 150, olha lá, beleza, 150, Visible, Polypaint, tira ali, Export STL, eu vou selecionar uma nova pasta aqui, vem, só pra gente ter um backup, exportando. Então, o ZBrush, o Y é cima e embaixo e o Z é frente e costas. Quando eu ativo aqui o nosso floor, ó, você pode ver que o Z, ele é o azul, ele vai, ó, ele é frente e costas, e o Y é cima e embaixo. Então no ZBrush é só no ZBrush, isso é confuso, tá? Vamos dar import só da head nova para ver se bate agora. Olha lá, agora deu bom, ó, tá vendo? Opa, agora sim, ó. Agora a escala funcionou. Tá vendo? Então agora ele veio certinho. O que eu vou fazer? Vou trazer tudo pra cá. Daquela nova pasta. E fazer o mesmo processo. Agora sim, ó. Nossa, minha impressora, eu falei, caraca, minha impressora é tão pequena que não dá conta de um chibi mais. Eu não tô lembrado disso não. Opa, já ia fazer um erro aqui, ó. Vamos colocar aqui no Move. Original File Position. Deixa ele ali do jeito que tá. E vamos reparar as coisas. Beleza, feito isso, a gente vai de novo agora exportar um por um. Eu vou sobrescrever esses caras aqui mesmo, o nome é o mesmo. Sua impressora não dá conta de um chibi de 15 centímetros? Isso não é problema meu. Não, mentira, minha também não dá, cara. Eu desisto de imprimir o chibi porque só o cabeção dele é quase a mesa inteira, cara. E agora sim, o boneco tá pronto.
A pessoa vai poder montar lá para poder, sei lá, se ela tiver uma ótima noção, né, do tamanho da peça montada em relação à impressão dela, a impressora, ela vai conseguir ver se, tipo, sei lá. Tá, isso aqui não importa. Pra gente finalizar aqui, deixa eu só abrir aqui de novo o nosso projeto lá do Guts. Todo mundo quer começar a fazer chibi de 15 centímetros por padrão. Cara, porque meu, eu fazia meus chibis lá do KOF e tal, sempre achei eles extremamente pequenos, né? Difícil de pintar, é ruim. E é limitante demais. Aí se você faz um chibi de 15 centímetros, você pode colocar mais detalhe, a pessoa vai poder pintar melhor. Então, realmente, eu comecei a fazer eles de 15 e 16 ali. Porque não tem jeito, cara. Ele é cabeçudinho, ele é bonitinho, mas tem que ser fácil de pintar. E, e merece. Aí, ó, quem não tava aqui, acho que era só o Pedro, né? Essa é a base do Guts que eu não terminei ainda. E tem, a cabeça dele eu já tô fazendo também. Cadê? Deixa eu abrir a cabeça dele aqui. Tcharam, cabeça dele. Amanhã acho que eu já tenho ele com cabelinho e pose. É, cara, esse chibi aqui eu quero que seja um negócio bravo. Nível isso aqui, ó. Que a galera já viu. Tava trabalhando nisso aqui antes da gente começar a live. Isso aqui é o da Zés lá. E aí, meu, quero entregar coisas nesse nível aqui, ó. É, esse da Zés é lá no Patreon deles, cara. Infelizmente eu não posso soltar na Chibiland. Deixa eu parar de gravar aqui.